Um outro que tivemos muita confusão, muita discussão em alguns grupos que eu participo. As pessoas chegaram de quase ir às vias de fato e a gente trouxe algumas pessoas para comentar isso. Qual é o assunto, Rafael Werner? É sobre os deportados, sobre as pessoas que vieram, aqueles imigrantes ilegais que não sabiam que não tinha Uber de volta, que o transporte era um pouquinho diferente. Você viu essa situação? Vi sim, claro, e vamos ver as opiniões dos nossos amigos Ari e Eduardo. É o nosso momento do povo, opinião desses nossos amigos. Vamos lá. Fala, Reginho, pessoal aí, parabéns pelo programa, muito boa sorte aí na iniciativa, total apoio. Cara, minha opinião sobre o tema é bem pragmática e simples. Eu acho que a gente tem que separar aí uma questão de empatia para com outro ser humano, né, com outra pessoa, isso é uma coisa. Mas aí, na minha opinião, o que tem que prevalecer é a lei e a regulação do país que tá em discussão. A lei deve ser seguida. Se a lei diz que determinado ato é crime, que crime tem que ser punido de tal forma que seja seguida a lei, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja aqui onde eu moro. Eu sou imigrante, apesar de eu ser cidadão aqui, eu sou imigrante também. Caso a regra mude e eu tenha que sofrer com as consequências, isso acontece, né? Eu acho que a única coisa é que a regra e a lei tem que ser seguida. Ponto final. A gente pode chorar, pode fazer barulho, que se mude a regra. Até ela mudar, que ela seja seguida. E, na minha opinião, o problema do mundo hoje em dia é que ou não tem lei, ou quando a lei existe, ela não é seguida. Acho que isso é um dos grandes problemas. Então, se a lei diz determinada coisa, que ela seja seguida. A gente pode ter empatia, pode se sentir fragilizado, pode sentir compaixão pelo próximo, isso óbvio pode acontecer. Mas ainda assim, no final, a lei deve ser seguida. Beleza? Um grande abraço para vocês. Olha, a deportação sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Nenhuma novidade. A grande novidade foi o que aconteceu com os brasileiros, que saíram dos Estados Unidos acorrentados e continuaram acorrentados, pés e mãos, ainda no aeroporto de Manaus. Isso é um absurdo. Isso é surreal. Então, os maltratos não podem ocorrer. A deportação não vou discutir, é um fato. Mas os maltratos, jamais. Opiniões divergentes, clima tenso entre os brothers. Rafael Werner, o que você pensa disso aí? Esse assunto da deportação, ele remete a um outro grande assunto que vem sendo debatido já há algum tempo, que é as imigrações, né? Historicamente, os liberais eles sempre tiveram uma posição mais favorável a uma imigração livre, uma posição mais cosmopolita, por uma questão de eficiência, né? As pessoas elas tendem a migrar para onde os salários são mais altos e as empresas elas tendem a migrar para onde os salários são mais baixos. Dessa forma, você acaba tendo um equilíbrio e isso, pelo menos do ponto de vista econômico, tende a ser benéfico não haver essas restrições. Só que o ser humano ele não é o simples homo economicus, né, que age pensando em maximização de lucro e levando em consideração apenas o aspecto econômico. Existem outros fatores, como, por exemplo, o fator cultural e outros que devem ser levados em consideração, né? Então, essa questão de imigrações ilegais tem causado problema não só nos Estados Unidos, também como na Europa, porque as pessoas que não vão de forma legal, que vão para trabalhar, que vão para produzir, que vão se integrar à cultura, elas acabam gerando um certo problema, porque há também uma pressão para que o governo subsidie uma certa vagabundagem. Então há um grande lobby, principalmente por parte da esquerda, para que haja mais políticas assistencialistas, mais welfare state, para bancar todos esses cidadãos que não são nativos dali, né? Então isso acaba criando um conflito muito grande entre as pessoas que moram no país, que agora tem que trabalhar mais para sustentar imigrantes de maneira legal. Quer ir para um país, vá de forma natural, se integre à cultura, produza, mas quem está indo de forma legal, que arque com as consequências, né? Eu vou na mesma linha de raciocínio do Ari. Eu percebo que quando você tem uma imigração, você não necessariamente recebe só gente boa. Como diz no interior, vai um monte de jaguara junto. E é justamente por isso que os povos têm que poder regular isso e determinar quem eles aceitam e a forma que aceitam. E quem quer ir trabalhar e estudar, como tu disse, Rafa, eu entendo que ela vai da forma legal. Tá indo de forma legal, sabe que tem pena, depois não reclama quando a merda acontece. Então, eu vou no caminho do Ari, respeito a opinião do Edu, mas eu acho que existem regras, as regras têm que ser seguidas, e quando você começa a relativizar algumas regras, porque você tem empatia com as pessoas, é o começo do fim de uma sociedade. Então, regras são ali para ser seguidas. Se elas são justas, não são justas, aí é uma conversa um pouco mais complexa.